Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto um tanto quanto peculiar. Eu vim falar sobre as memórias de memória RAM. Memória RAM. E qual que é a diferença de cada uma? Porque hoje no mercado a gente encontra a DDR2, a DDR3, a DDR4, a DDR5 e as GDDRs. Qual que é a diferença de cada uma? E por que cada uma tem essa diferença? É isso que a gente vai saber aqui, hoje, com vocês. Para começar, vamos falar sobre a DDR2. A DDR2, ela tem uma ocupação muito pequena de quantidade de memória, indo de 1 GB a 2 GB de memória RAM. Deu para entender? Enquanto a DDR3, ela vai de 512 MB até 8 GB. Ou seja, muito mais espaço de memória, ou muito maior a quantidade de memória. Já a DDR4 tem de ocupação a 4 GB até 16. Ou seja, naqueles 4 slots de memórias, você pode colocar 4 ou 16 GB. Já a DDR, não sei, eu não ia falar de mais nenhuma DDR, eu não sei porque que eu falei isso. Mas, e as GDDRs? Qual que é a diferença delas para DDRs comuns? As GDDRs, elas são usadas como memória para placa de vídeo. Entendeu? Ou seja, você coloca ela aclopada no slot de memória, e esse slot de memória ele vai ser usado como memória para placa de vídeo. Eu estava até vendo um PC esses dias, de um cara que estava mostrando um tipo de PC para você fazer. E ele colocou 8 GB de memória que era para usar como GDDRs, entendeu? Que era para usar como memória de placa de vídeo. E nisso rodava vários jogos que estão a todo vapor no momento. E é isso que eu acho muito interessante. A gente passou de DDR2, que suporta só 2 GB de memória RAM, e hoje em dia, isso era nos anos 90 que usava mais esse tipo de computador. Hoje em dia a gente quase não encontra mais. Mas hoje em dia a gente tem até DDR5 que pode ser aclopada. Eu não vi, eu vou ver isso agora. Continuando, a DDR5, ela hoje no mercado ocupa 32 GB. 32 GB. E cada uma dessas que eu citei aqui tem uma diferença de quantidade de gigahertz que elas conseguem passar informação. Cada uma tem uma velocidade mais avançada. Mas nós sabemos que a DDR5 é a melhor que está no mercado hoje. E tem muita gente que está usando ela hoje em dia. E se vocês quiserem, eu trago um tipo de PC gamer que seja barato para vocês fazer, se vocês tiverem interesse. Por exemplo, eu coloco HD ou SSD? Eu coloco quantas memórias que eu preciso para poder jogar ou trabalhar? Qual placa de vídeo que eu tenho que colocar? Tem tantas no mercado que eu não sei qual que eu coloco. Então, se vocês quiserem, eu vou estar trazendo. Se vocês quiserem, não. Se eu quiser, porque eu vou trazer. Tá me entendendo? Eu vou trazer e eu vou mostrar um tipo de computador que vocês podem ter tanto para jogar como para trabalhar. Ou não, né? Depende. Só se vocês quiserem colocar a placa de vídeo. A placa de vídeo eu vou deixar como opcional, mas não precisa. Então, esse vídeo foi um pouco mais curto do que os outros, né? Bem mais curto do que os outros. Os outros teve 7 a 8 minutos, a 10 minutos. E esse aqui foi 4, 5 minutos mais ou menos. Mas é isso aí que eu queria trazer para vocês. E de vez em quando eu vou estar mandando mais vídeos no YouTube. Se vocês quiserem assistir,
Assiste aí.